Olá, alunos! Eu sou Luiz Felipe, professor, biólogo, e quero dizer que é um grande prazer ter você aqui na minha aula. Sente-se confortavelmente e vem aprender comigo. Hoje vamos explorar um pouco mais sobre o universo que habita a estrutura de todos os seres vivos na Terra, o universo celular. Você se lembra da aula passada em que eu disse que todos os seres vivos do nosso planeta, inclusive você e eu, somos feitos da mesma estrutura funcional, as células? Agora vamos entender como funcionam essas unidades que compõem toda a vida na Terra. Para facilitar o nosso estudo básico de citologia, eu vou tomar como exemplo as células eucarióticas, ou seja, aquelas que possuem carioteca e as organelas membranosas em seu interior. A estrutura básica de uma célula é formada por membrana, citoplasma e núcleo. Todas as células são envoltas pela membrana plasmática, que isola o seu conteúdo interno do meio externo. No interior das células podem ou não existir organelas mais complexas, depende do tipo celular que estamos falando. Para começar, vamos falar sobre os envoltórios externos, que são de grande importância para que as funções celulares no organismo possam ser realizadas. Os envoltórios externos são membrana plasmática, glicocálice e parede celular. A membrana plasmática é um envoltório presente em todas as células, e seu papel principal é o revestimento e proteção do conteúdo interno em relação ao meio. É a membrana plasmática que seleciona o que pode ou não entrar na célula, por conta de uma de suas características, que é a permeabilidade seletiva. Sua constituição química é uma bicamada de fosfolipídios e proteínas, e o modelo mais aceito para sua constituição é chamado de mosaico fluido, onde um conjunto de peças forma uma estrutura rígida, porém com movimentos dinâmicos de estruturas inseridas na membrana. Essas moléculas presentes na membrana têm a capacidade de selecionar as substâncias que podem ou não entrar na célula, e algumas dessas proteínas estão inseridas apenas superficialmente na bicamada lipídica, outras atravessam a membrana. Isso é possível graças à mobilidade das moléculas pela característica de fluidez da membrana. O glicocálice faz parte do envoltório extracelular e é formado por carboidratos ramificados em torno da célula. Essas estruturas podem se associar também com as proteínas de membrana. Sua função principal é proporcionar resistência à membrana plasmática, atuando como se fosse uma barreira aos agentes do meio externo. Além disso, ela também retém nutrientes e enzimas próximas à célula, proporcionando a manutenção do microambiente externo. E por último, o glicocálice também é um importante mecanismo de reconhecimento celular. O funcionamento desse reconhecimento é simples, pois os lipídios e carboidratos presentes em células diferentes variam. Um exemplo dessa situação ocorre quando há rejeição de órgãos após um transplante, onde o glicocálice das células do paciente não reconhece a química das células do órgão, proporcionando uma resposta imunológica de rejeição. Outro envoltório extracelular importante que devemos estudar trata-se da parede celular. Ela é bem mais rígida que o glicocálice, e isso faz com que as células não modifiquem muito a sua forma. Seu componente estrutural é produzido pelo citoplasma e depositado na superfície externa da membrana plasmática. Normalmente, a gente associa a parede celular com células vegetais, mas elas não são as únicas que apresentam essa característica. Algumas bactérias e cianobactérias possuem parede celular de peptidioglicanos. Além da parede celular, ainda podem conter mais um envoltório, a cápsula. Os protistas podem ter parede celular de celulose ou sílica, como as diatomáceas. Já os fungos possuem uma parede celular de quitina. E, por fim, as células vegetais, que possuem parede celular de celulose, que garante o suporte estrutural para a célula, além da proteção. É importante lembrar que a parede celular não tem nenhum controle do que passa por ela. Todo o controle é mediado pela membrana plasmática. Partindo para o meio intracelular, todo o espaço é preenchido pelo que chamamos de citoplasma, que podem diferir de acordo com o tipo celular. Nas células eucarióticas, o citoplasma é composto pelo citosol, que contém água, íons e substâncias necessárias para a síntese de moléculas orgânicas. Esse citosol preenche todo o espaço entre a membrana plasmática e a carioteca. As organelas celulares estão imersas nesse citosol. Dentre elas, podemos citar os ribossomos, que são responsáveis pela síntese de proteínas, o citoesqueleto, que mantém a forma das células,
e as organelas membranosas, como o retículo endoplasmático, que está relacionado com a produção de lipídios e proteínas, o complexo de Golgi, com funções de modificação, armazenamento e transporte de proteínas, as mitocôndrias, responsáveis pelo metabolismo energético e respiração celular, e em células vegetais, os cloroplastos, responsáveis pela fotossíntese. E a nossa aula chegou ao fim. Foi um prazer ter você aqui comigo e espero que tenha gostado. Aproveite para se inscrever no canal e acompanhar o nosso conteúdo. Deixe o like e compartilhe com seus amigos. Eu sou o Luiz Felipe e vou ficando por aqui. Até a próxima!